só no juízo de origem. Obrigada. Obrigada, doutora Sara Ravena. Passo a palavra ao desembargador Gleidson para o julgamento. Pois não, presidente. Meus cumprimentos também à doutora Sara. Obrigada. Eu vou passar a leitura de alguns trechos do voto, especificamente fazendo uma referência ao que a nobre advogada sustentou na sua defesa. O apelante alega que não foi oportunizada a produção de prova, embora tenha requerido na inicial, salientando na oportunidade pelo seu necessário deferimento sob pena de cesseamento da atividade probatória. Sem razão, contudo, o recorrente, em relação a esse capítulo, é que no despacho ID 156.35.341, que determinou a intimação do autor, aqui apelante, para realizar a réplica, o magistrado de origem também determinou a intimação das partes de seus procuradores para especificarem se pretende a produção de prova, especificando-as e explicitando a necessidade de produzi-las, sob pena de indeferimento, e não havendo resposta, determinou o retorno dos autos à conclusão para julgamento. Desse despacho não houve resposta por nenhuma das partes. E mesmo na réplica apresentada pelo autor apelante, não houve a menção a qualquer pedido de produção de outras provas. Nesse caso, houve a preclusão para o autor a respeito da produção de provas. Como se sabe, a preclusão impede a prática de determinado ato, seja pelo transcurso do prazo, seja pela prática do ato incompatível com o que deveria ter sido praticado, seja a denominada preclusão consumativa. Aí eu transcrevo aqui um acórdão do ministro Gugel de Farias sobre exatamente essa questão de despacho saneador e preclusão. E também um outro da relatoria do ministro Manuel, à tarde. Isso aí, eu acho que é Arhad. Pronúncia até difícil. Tem tanta consoante junto aqui. Na primeira turma, julgada em 2022. Ora, retira-se dos autos, como dito anteriormente, que o magistrado Acor, no despacho ID 156.35.341, além de determinar a intimação do autor para replicar, também determinou a intimação de ambas as partes, para que, aspas, em 15 dias, digam se pretende a produção de provas, especificando-a e explicando a necessidade de produzi-la, sob pena de indeferimento. E caso decorrido o prazo sem manifestação das partes, volte-me os autos conclusos para julgamento. Fecho aspas. Assim não pode apelante vir alegar cesseamento de defesa, uma vez que lhe foi oportunizado espaço para especificar as provas que pretendia produzir, mas deixou correr o prazo sem qualquer manifestação. Em segundo lugar, o recorrente afirma que o juiz deveria ter aplicado os efeitos da revelia, visto que a contestação foi apresentada intempestivamente. Como se sabe, a revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica da contestação, de acordo com a dicção do artigo 344 do CPC, cujo efeito principal é a preclusão de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Artigo 345, por seu turno, apresenta as exceções à produção de efeito da revelia ao discorrer. A revelia não produz efeito mencionado no artigo 344 se 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles em contestação. 2. O litígio versar sobre direitos disponíveis. 3. A petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indisponível para a prova do ato. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor bem inverossíveis,
ou estiver em contradição com a prova constante dos autos. A respeito da revelia contra a Fazenda Pública, o STJ, há um bom tempo, pacificou o entendimento de que não cabe o efeito material da revelia, uma vez que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. É o que se retira do acordo a seguir aqui transcrito, da relatoria do ministro Castro Meira. Portanto, sem razão apelante também em relação ao capítulo da revelia. Resta, finalmente, analisar o mérito da ação. No caso, de fato, o autor apelante não apresenta prova robusta capaz de demonstrar que estaria trabalhando em desvio de função. Os autos verifica-se que, na inicial, somente foram colacionados os documentos que demonstram que o mesmo é servidor concursado, trabalhando no setor de gerência e manutenção da Secretaria do Meio Ambiente desde os idos de 1985 e só. Não juntou qualquer outro documento que servisse como meio de prova de que estaria trabalhando em duas funções ao mesmo tempo. Nesse caso, correta a conclusão do juiz de origem, ao aplicar o Instituto do ônus da prova, presente no artigo 373, inciso 1 do CPC, para determinar pela improcedência do pedido. Como se retira na norma processual, a parte tem duas oportunidades, em tese, para apresentar provas. A primeira com a apresentação da petição inicial e a segunda com o pedido de apresentação das provas no momento oportunizado pela lei. Como se viu, em relação à petição inicial, o autor não juntou qualquer documento que servisse como prova de sua afirmação que estaria trabalhando em duas funções, pois somente juntou documentação que demonstrou que ele é servidor concursado na Secretaria do Meio Ambiente. Por outro lado, deixou passar em branco a oportunidade de requerer outras provas, como testemunhal, quando teve a oportunidade. Assim, correta a sentença do juiz de origem ao julgar improcedente a demanda por ausência de provas sobre a situação alegada pelo autor. Conheço do recurso e nego-lhe provimento, presidente, ao voto. Pois não. Obrigado, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Iraneide? Eu acompanho o eminente relator, ratificando o voto provisório. O voto do desembargador Luiz Evaldo. Não, presidente. Cumprimentando a doutora Sara Ravena, eu confirmo meu voto provisório acompanhando o doutor relator. Pois não. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Cumprimento, doutora, também a doutora Sara Ravena, obrigada pela sua participação. Obrigada. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Assim, concluídas as sustentações orais, nós vamos passar às manifestações. Inicialmente, eu indago ao ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça se há alguma manifestação. Não há requerimentos nem manifestação, excelência. Pois Obrigado. Indago também a excelentíssima senhora, representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Ferreira Silva, se há alguma manifestação. Excelência. Não? Obrigada. Agora, a fase da ratificação dos votos provisórios. Indagando aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos pauta e extra-pauta em ambos os sistemas, SAGE e PJE, iniciando pela desembargadora Maria Naide. Pois não, senhora presidente, confirmo a votação provisória, seja na condição de relatora ou vogal, nos dois sistemas, SAGE e PJE. Desembargador Francisco Gleidson Pontes. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Do mesmo modo, senhora presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos, seja na qualidade de vogal e relatora em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Não, presidente. Assim como anunciado por Vossa Excelência, eu confirmo todos os meus votos. Pois não, obrigada.
Também confirmo todos os meus votos proferidos, né, provisoriamente, na qualidade de relatora e vogal. Então, nós concluímos a nossa votação e indago à secretária da Câmara quantos processos foram julgados. 253. 253 processos. Bom fechamento, né, de ano. Indago agora aos pares se há algum registro a ser feito. A doutora Nailde, não. Então, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a Deus pelo ano, né, e desejando que todos nós retornemos para mais produção jurídica no próximo